Santo Evangelho e puder, ficamos em pé. Esta é a leitura também para a nossa mensagem. João capítulo 16, versículos 23 até 33. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês, de fato, me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos que agora o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então, agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. E eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Aqui é a leitura. Deus abençoe o nosso meditar. Pode assentar-se. Eu ouvi uma vez, faz algum tempo, não sei se é assim ainda, mas alguns anos atrás era. Você sabe que no Brasil vieram muitos japoneses, assim como vieram italianos, vieram alemães, africanos, enfim, muita gente do estrangeiro veio para o Brasil. Japoneses no estado de São Paulo, ou na cidade, na capital precisamente, os jovens, eles tinham sempre um sonho ou uma convicção muito grande. Eles precisavam entrar na faculdade renomada, né, que é a USP, a Universidade de São Paulo. Então, para um jovem japonês, não havia outra opção senão entrar naquela universidade. Era entrar ou entrar. Não tinha outra possibilidade, e eles entravam de fato porque tinham essa decisão, essa vontade muito grande. Jesus, quando vem ao mundo, ele não quer outra opção, e o Pai também não, senão a de salvar o mundo. Ele veio para salvar ou salvar. Não há outra opção. E ele, de fato, salvou o mundo. Ele vence o mundo para salvá-lo. Não vence derrotando o mundo, mas vence sendo derrotado pelo mundo, por amor ao mundo, para salvar, para livrar todos aqueles que cremos do próprio mundo, o velho homem e também do diabo. Como Jesus veio ao mundo, venceu tudo, salvou o mundo, nós agora, os que cremos, temos acesso ao Pai.
Cantamos um hino aqui. E o véu que separava já não separa mais. Ele foi rasgado de alto a baixo no templo lá em Jerusalém, no dia em que Jesus dá o grito na cruz: está consumado. O altar é acessível. O altar simboliza a presença de Deus, não? Aliás, Deus está presente no altar. Não está presente em todos os lugares. Então agora, os que cremos em Jesus, temos acesso não só ao altar, mas ao próprio Deus. João capítulo 1, versículo 12, deixa isso muito claro, né? Que Jesus veio para os que era seu, veio para o mundo, os seus não o receberam, mas, aí João 1,12, os que creram em Jesus e o receberam, a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que pela ação do Espírito Santo, através dos meios da graça, recebemos Jesus, não dizemos não a Jesus, mas cremos nele, Deus nos dá o poder de sermos nada mais, nada menos do que os seus filhos. E filhos chamam a Deus de Pai. Assim Jesus nos ensinou no Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu. Nós podemos nos aproximar de Deus como filhos amados, diz Lutero, no Catecismo Menor, como filhos amados se aproximam do seu querido Pai. Assim é a nossa relação com o nosso Deus. Relação de filhos amados para com o seu Pai querido. Ambos, filhos são filhos perdoados, filhos amados, que têm um Pai que ama, que cuida, que atende, que dá aquilo que precisamos para ficarmos firmes e um dia estarmos, pela mesma graça do Senhor Jesus, lá no céu. Jesus fala isso aqui em nossa passagem de forma muito clara, muito aberta, não por parábolas ou por comparações, que nós podemos nos aproximar de Deus, conversar com Ele e orar em nome de Jesus e seremos atendidos. Até então, não era comum ou não era costume as pessoas, judeus, né, orarem em nome de alguém ou em nome de Jesus. Jesus ainda não tinha realizado a obra de salvar, não tinha subido aos céus. Antes disso, o povo do Antigo Testamento orava a Deus. Agora, com Jesus vindo ao mundo e conquistando para si o mundo, ou vencendo o mundo, ele vai dizer: agora vocês vão orar em meu nome. E esse orar em nome de Jesus não é apenas um chavão, como nós usamos diariamente aqui em nossas orações. Eu oro em nome de Jesus. Pode ser feito assim. Mas é um pouco mais que isso. É mais profundo que isso. Orar em nome de Jesus significa: eu oro como Jesus. Eu oro assim como Jesus orou. Assim como fomos batizados em nome de Jesus, ou no batismo que ele instituiu, da mesma forma nós oramos unidos com Cristo e guiados pelo Espírito Santo, orando conforme Deus quer. Pedidos e agradecimentos que agradam a Deus e que são ouvidos e atendidos por Ele do seu jeito, do seu tempo, no seu tempo. Nós oramos em nome de Jesus, ou seja, unidos com Cristo, crendo em Cristo, porque Deus nos aceita, porque nós cremos em Jesus. Caso contrário, se não cremos em Jesus, a nossa oração não é ouvida e nós não somos aceitos por Deus. Diz aí o versículo 27, que o Pai nos ama porque nós cremos em Jesus.
Aliás, a maior ofensa a Deus, já disse isso por aqui, é não crer no Filho que Deus enviou. É pecado contra o primeiro mandamento, que diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse amor a Deus significa amor ao Filho, que é Deus, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. E João 3,18 vai dizer que aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Crer no Filho nos faz filhos também do Pai. Não há julgamento e nem condenação para quem crê. E quem não crê, então já está julgado, já está condenado. Mas o Pai nos ama. O Pai ama aqueles que creem no Filho e ouvem a oração desses que creem no Filho. Tanto que Jesus vai dizer: olha, vocês oram em meu nome, do jeito que eu orientei, ensinei, oram unidos comigo, oram guiados pelo Espírito Santo, mas eu não preciso dizer para o Pai: olha, fulano pede isso, agradece por isso, faz isso ou aquilo. Eu não preciso dizer isso para o Pai, porque o próprio Pai ouve, porque Ele ama vocês, e Ele ama vocês porque vocês creem em mim. Notem a importância e a tranquilidade que podemos ter por podermos dizer, guiados pelo Espírito Santo, como confessamos no credo apostólico: eu creio no Senhor Jesus, o único Filho de Deus, que é meu Senhor, concebido pelo Espírito Santo, e assim segue. Crer no Filho é ser amado por Deus, é ser ouvido por Deus, e isso nos traz muita alegria. Versículo 24: peçam em meu nome e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Coisa interessante isso. Orarmos com Jesus, estando unido com Ele, crendo nele, em seu nome, nós somos ouvidos. Recebemos o que precisamos e a nossa alegria, então, é uma alegria completa. Claro que nem tudo o que pedimos Deus nos dá, porque nós pedimos mal, muitas vezes, ou pedimos coisas que venham a nos destruir ou prejudicar outros. Deus não vai nos dar essas coisas, é claro. Mas lemos no culto do domingo do Bom Pastor, há 15 dias atrás, né? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada daquilo que eu preciso para estar em paz, para estar alegre, para estar tranquilo, sabendo que estamos indo, ou estou indo, para o encontro eterno com Deus, na sua eterna alegria e glória. Tudo isso porque, pela ação do Espírito Santo, como disseram os discípulos aqui em nossa leitura, agora se você está falando claramente, não está falando por meio de parábolas, e nós sabemos e cremos que o Pai enviou você, ou que você veio do Pai. Nós cremos. Os discípulos creram e nós cremos no credo apostólico. Cremos naquilo que os apóstolos creram. Cremos naquilo ou naquele que os apóstolos pregaram, anunciaram e deixaram escrito aqui na palavra do Senhor. Assim como Jesus falou claramente, ou fala hoje claramente, e além de falar claramente, Ele nos dá a fé pela ação do Espírito Santo, podemos crer, como creram os primeiros cristãos, depois que Jesus sobe aos céus e envia o Espírito Santo.
Por isso estamos alegres. Por isso podemos dizer, como Paulo orienta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, unidos com Jesus. Repito, diz Paulo, tenham alegria. Interessante. Nem sempre temos esta alegria, claro, por sermos ainda falhos, pecadores, muitas vezes fracos na fé. Mas essa alegria pode retornar sempre e novamente, quando somos alimentados na palavra e pelos sacramentos. Alegria que não vem por questões terrenas, materiais aqui deste mundo. Uma alegria que ultrapassa a compreensão humana. Uma alegria que vem pela fé. Uma alegria que também é acompanhada pela paz, que Cristo disse, né? Não vos dou uma paz como a dá o mundo, mas vos dou a minha paz. Deixo com vocês a minha paz, a paz de Cristo, como falamos aqui sempre e novamente. Uma paz na alma, uma paz que está no nosso coração, na nossa mente, mesmo quando temos dificuldades. Aliás, Jesus vai dizer, né? Para termos coragem, porque aqui no mundo passamos por dificuldades, passamos por aflições. Quando os discípulos dizem para Jesus, agora sim nós cremos, porque você está falando claramente. Jesus também diz, agora vocês acreditam? Pois bem, que bom que vocês acreditam. Mas vai chegar a hora em que vocês serão espalhados. Jesus está falando aqui da sua morte, né? Da sua crucificação. Quando de fato os discípulos sumiram e deixaram Jesus sozinho. Mas Jesus disse, eu não estou sozinho, o Pai está comigo. Mostrando aos discípulos que não é a partir de si próprios ou da sua coragem pessoal que eles podem enfrentar as dificuldades, aliás, como Pedro tentou. Quando estavam prendendo Jesus, Pedro arranca uma espada, corta a orelha de um soldado, Jesus repreende Pedro e coloca a orelha do soldado milagrosamente no seu lugar. Depois Pedro nega a Jesus antes de o galo cantar. Esta é a força do ser humano. Mas nem por isso Pedro deixou de ser um discípulo. Nem por isso Jesus rejeitou Pedro. Mas Jesus quer mostrar para Pedro e para todos nós que nos momentos difíceis, cruciais, a nossa coragem se apaga e nós somos espalhados. Mas Jesus vai dizer, não tenham medo, tenham coragem. Essa paz e alegria que só Cristo pode dar pela salvação, por Ele ter conquistado o mundo, por ter salvado o mundo. Nesta fé, nós temos paz, alegria e temos coragem para viver aqui neste mundo uma vida unidos com Cristo, colocando toda a nossa ansiedade, unidos com Cristo em seu nome, diante de Deus. E diz, peçam no momento de angústia, invoquem no dia da angústia, e eu livrarei vocês, e vocês irão me glorificar. Nós temos esta arma, como dizemos, né? Poderosa, que é a oração. Nos aproximamos de Deus, do nosso querido Pai, em nome e por meio de Jesus. E o Pai nos ama e nos ouve. Por isso temos alegria, temos tranquilidade. Assim como Jesus não ficou só, o Pai estava com ele no momento da crucificação, também você e eu não estamos sós.
Deus está conosco. O Emanuel, assim o nome de Jesus, né? Deus conosco, que diz que eu estou com vocês todos os dias. Como se isso não bastasse, ele envia também o Espírito Santo, que nos faz crer, que nos ensina a orar, que nos enche de alegria e de paz neste mundo que persegue, neste mundo em que temos ainda o velho homem e que o diabo também nos assedia. Mesmo assim, neste mundo, nós estamos alegres, estamos em paz, embora não mostremos sempre esta alegria como talvez deveríamos mostrar, mas Jesus sabe da nossa fraqueza, e Ele está conosco, unido conosco, e diz, olha, coloque tudo nas mãos do Pai. Orem, e o Pai vai ouvir, vai atender, e vocês irão se alegrar, vocês estarão em paz, vocês terão coragem para enfrentar este mundo, para viver aqui neste mundo, que aliás persegue a igreja cristã. Jesus venceu e a sua vitória é a nossa vitória. E nós nos apossamos desta vitória pela fé. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, versículo talvez já conhecido, mas para lembrar, todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus, que venceu o mundo, nós também temos a vitória que Cristo agora transfere para nós. A vitória de Cristo é a vitória de todo aquele que nele crê. A tua e a minha vitória. Mesmo em meio a dores e sofrimentos, perseguições neste mundo, temos a vitória. Contra o velho homem, contra o mundo e contra o diabo. Por isso, irmãos e irmãs, alegria no coração, paz, coragem. Jesus venceu e com ele nós somos mais que vencedores. Amém. Amém.